As coisas não vão como planejado para o Irã, dentro e fora do país. Os Houthis não obedecem mais à Guarda Revolucionária Islâmica. Um terceiro porta-aviões dos Estados Unidos chegou ao Oriente Médio. O Irã disparou contra navios indianos após autorizar sua passagem pelo Estreito de Hormuz. E agora há uma tempestade diplomática que o Irã precisa enfrentar com a Índia. Além disso, há uma guerra civil entre a Guarda Revolucionária Islâmica e a liderança iraniana. A Guarda Revolucionária Islâmica agora critica abertamente os negociadores que representam o Irã. Parece que o Irã está prestes a se dividir em vários pedaços, com muitas facções diferentes. Então, vamos falar sobre tudo isso. Vamos começar com o fantoche do Irã, os Houthis, que não estão exatamente dando ouvidos ao Irã. 3 dias atrás, a Guarda Revolucionária Islâmica disse que, se o bloqueio dos Estados Unidos não acabar, os Houthis começarão a atacar navios no Mar Vermelho. Bem, adivinha? Ontem, um porta-aviões dos Estados Unidos, o maior de todos, apareceu no Mar Vermelho. E os Houthis parecem não ter planos de enfrentar esses gigantes. Esse porta-aviões é, claro, o USS Gerald R. Ford, e é o navio de guerra mais poderoso já construído. Com mais de 335 metros de comprimento e mais de 100 mil toneladas, esse é de longe o maior porta-aviões do mundo. Ele transporta uma ala aérea completa com cerca de 75 aeronaves. Incluem F-18 Super Hornet, EA-18 Growler e E-2D Hawkeye. E adivinha só, recentemente ele quebrou o recorde dos Estados Unidos para a missão mais longa desde a Guerra do Vietnã, ficando quase 10 meses em serviço. Ele iniciou sua missão em junho de 2025, indo para o Mediterrâneo, a partir de sua base em Norfolk, Virgínia. Depois, os militares o reposicionaram para o Caribe em outubro, como parte do maior reforço naval na região em gerações. Lá, ele ajudou militares dos Estados Unidos a capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Agora, esse porta-aviões está no Oriente Médio. Ele participou dos primeiros dias da guerra com o Irã no Mediterrâneo e depois atravessou o Canal de Suez até o Mar Vermelho pela primeira vez na carreira. Infelizmente, houve um incêndio na lavanderia que o forçou a voltar para o Mediterrâneo para reparos. Mas agora parece que tudo está consertado e ele está de volta à ativa. Para o Irã, o que torna essa situação ainda mais preocupante é o fato de que um terceiro porta-aviões está neste momento contornando o chifre da África e tentando chegar ao Oriente Médio nos próximos 3 dias. Esse é, claro, o USS George H.W. Bush. E isso significa que, muito em breve, os Estados Unidos terão 3 porta-aviões ativos no Oriente Médio, assim que o cessar-fogo expirar. E como se isso já não fosse bastante, uma enorme ponte aérea militar dos Estados Unidos está em andamento há 2 semanas. Mais munições, mais equipamentos e mais apoio logístico estão sendo enviados para a região. Isso significa que, se não houver acordo de paz ou extensão até terça-feira, o cessar-fogo acaba, a guerra será retomada e é provável que os Estados Unidos voltem ao conflito com ainda mais poder de fogo do que há 1 semana. O Irã definitivamente não está preparado para isso. Militarmente, eles já não tinham chance antes e agora está ainda pior. Os militares dos Estados Unidos também divulgaram um comunicado nesta manhã, dizendo que estão se preparando para abordar navios ligados ao Irã nos próximos dias. O bloqueio dos Estados Unidos no Golfo de Omã já dura mais de 5 dias. E de acordo com a atualização mais recente, os Estados Unidos já fizeram 25 embarcações que tentaram furar o bloqueio dar meia volta. Nenhum navio conseguiu sair das águas iranianas desde o início desse bloqueio. A economia iraniana está sendo sufocada em tempo real, e todos estamos vendo isso acontecer. Isso pode explicar por que, apesar da declaração do ministro das Relações Exteriores ontem, o Irã agora afirma que não vai reabrir o Estreito de Hormuz até que os Estados Unidos suspendam esse bloqueio. Declarações contraditórias do Irã deixaram a situação confusa para os navios presos no Golfo Pérsico. Na verdade, ontem mesmo, vimos alguns navios saírem no meio do Estreito de Hormuz. Mas depois, houve outros navios que tentaram atravessar após obter permissão iraniana e foram atacados pela Guarda Revolucionária Islâmica. E isso nos mostra a fratura que aconteceu dentro da cadeia de comando iraniana. Existe um ministério que está dando permissão para os navios passarem pelo Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária Islâmica atirou nesses navios, e o tiroteio desta manhã gerou grande dor de cabeça internacional para o Irã. Mas antes de entrarmos nesse assunto, deixa eu mostrar para vocês o que o presidente Donald Trump está dizendo sobre o Irã ficar mudando de decisão sobre abrir ou não o Estreito de Hormuz. Essa é a declaração que ele deu ontem à noite. Ouçam só.
Um cessar-fogo no Líbano precisa acontecer para que você consiga chegar a um acordo com Odrian? Talvez cansado psicologicamente, mas estamos aqui para ajudar o Líbano a se reerguer. Isso já dura muito tempo para eles, passaram por muito. Vamos ajudá-los a serem um país novamente. Quão frustrada você ficou com Netanyahu enquanto negociava o cessar-fogo na última rodada, quando ele bombardeou o Líbano? Isso impactou as conversas de paz? Discordamos em alguns pontos, mas ele tem sido um ótimo parceiro. Fizemos um bom trabalho. Nunca houve algo igual. Ele afirma que estamos com o C aqui. Somos veteranos dos destroços e o maior exército do mundo. Construí isso no meu primeiro mandato. Não achei que fosse usar tanto, mas temos o maior exército do mundo. A arma mais poderosa. Olhe para isso. Tínhamos de 101 a 111, dependendo da sua definição. Porque em alguns casos eles saíam de 2 em 2. Aquele míssil foi disparado contra um ativo nosso muito valioso que estava na água. Cada um daqueles mísseis foi abatido. Pense nisso. 111 mísseis. Cada um deles foi abatido. Nenhum sequer chegou perto. Ninguém tem um exército como este. Ninguém tem uma arma como esta. Ninguém tem o poder que nós temos. Agora, vamos falar rapidamente sobre a Guerra Civil Iraniana, que ocorre há 2 dias. Antes, quero mostrar exatamente o que ocorreu no Estreito de Hormuz, pois temos gravações de rádio de navios e em diálogo com militares iranianos da Marinha da Guarda Revolucionária, mostrando a confusão enfrentada por esses navios. Aqui está o contexto antes da gravação. Hoje de manhã, navios indianos tentaram sair do Estreito de Hormuz. Acredito que eles estejam presos lá desde o início da guerra, ou talvez apenas nos últimos dias, não sei ao certo. Mas receberam autorização da Marinha da Guarda Revolucionária para cruzar o Estreito de Hormuz. Mas ao chegarem ao Estreito de Hormuz, foram atacados pela Guarda Revolucionária ou por outro grupo. Eles e nós não sabemos quem foi, mas essa é a chamada de rádio deles que o navio indiano transmitiu. Ouça, porque está viralizando no mundo todo. Navio Yankee da Marinha, send my heroes. Você me deu autorização para seguir. Sepa Marinha, aqui é Gave Me Clearance to Go. Meu nome é o 2º na sua lista. Você me autorizou a seguir. Agora vocês estão em combate. Deixe-me voltar. Para o Irã, isso é um grande problema, pois o país afirma que a Índia é sua aliada. E agora eles estão atirando em um navio indiano que está passando pelo Estreito de Hormuz, depois de receber permissão iraniana. E você pode ouvir o medo na voz dos marinheiros indianos. Ele está dizendo que vocês me deram autorização. Por que vocês estão atirando no meu navio? Felizmente, ninguém se feriu, mas isso continua sendo problemático. São navios civis, e o Irã está praticando terrorismo. Não é mais só terrorismo econômico, pois o Irã está atacando navios e os marinheiros correm risco de morte. Isso é um ato terrorista puro e simples. E adivinha, a Índia tem auxiliado o Irã. Recentemente comprou petróleo iraniano após a suspensão das sanções dos Estados Unidos para países que adquirem esse petróleo. Eles financiavam a economia do Irã quando ela estava na UTI. Agora, militares iranianos atiram em navios indianos. Mais uma vez, mais um exemplo da fratura que está acontecendo dentro da hierarquia iraniana, do governo iraniano. Uma pessoa diz que você pode cruzar o estreito pagando bilhões de dólares, enquanto outra ameaça atirar no seu navio. Como é de se imaginar, a Índia não está satisfeita com isso. O Ministério das Relações Exteriores da Índia convocou hoje de manhã o embaixador iraniano em Nova Delhi porque a Guarda Revolucionária Islâmica estava alvejando e atacando 2 navios indianos. Não sabemos o que ocorreu na reunião, mas acredito que divulgarão um comunicado em breve pedindo desculpas à Índia. Caso contrário, a situação pode escalar rapidamente. Isso nos mostra que o Irã é o pior inimigo do próprio Irã. O embaixador do Irã afirma que a Índia é amiga, mas a Guarda Revolucionária ataca navios indianos, o que irrita autoridades indianas. Se algum oficial indiano estiver vendo isto, recomendo que a Índia corte relações diplomáticas com o Irã após o ocorrido. Agora, vamos focar na guerra civil no Irã, que começou por causa da declaração do ministro das Relações Exteriores sobre o Estreito de Hormuz.
Antes de entrarmos em tudo isso, só um lembrete rápido para você clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo e também ajuda você a ficar por dentro de tudo que está acontecendo, todos os vídeos que estamos publicando. Para quem não viu o noticiário ontem, essa foi a declaração que o ministro das Relações Exteriores do Irã divulgou ontem de manhã, dizendo que com o cessar-fogo no Líbano, o Estreito de Hormuz está totalmente aberto. Isso foi uma surpresa para o mundo todo, inclusive para pessoas que fazem parte do governo iraniano, porque eles não sabiam que isso iria acontecer. A Guarda Revolucionária Iraniana está tão irritada que chamou publicamente o ministro das Relações Exteriores de idiota. Na rádio pública da Marinha Iraniana, a Guarda Revolucionária transmite mensagens para todos os navios ouvirem. Eles continuam dizendo que o ministro das Relações Exteriores é um idiota. Ignorem os comentários dele. Ouçam só, não estou brincando ou inventando. Está sendo transmitido em rádio internacional usado por navios. No Golfo Pérsico e no Mar de Omã, aqui é a Marinha Sepa iraniana chamando você no canal 16. O Estreito de Hormuz ainda está fechado. Nós vamos abri-lo por ordem do nosso líder, Imam Khamenei, não pelos tweets de alguns idiotas. Se quiserem passar pelo estreito, devem pedir permissão à Marinha Sepa iraniana. Todas as embarcações que tenham ligação com nossos inimigos serão alvo se tentarem passar por este Estreito de Hormuz. Estão criticando o ministro das Relações Exteriores na TV estatal iraniana. Veja esta reportagem. Aqui temos um propagandista iraniano, Hossein Park, atacando implacavelmente Abbas Arghat na TV estatal, argumentando que a equipe diplomática deve representar não apenas o Irã, mas todo o eixo de resistência, do Líbano ao Iêmen. Ele diz que eles têm 10 exigências claras nas negociações com Trump e os Estados Unidos, que são inegociáveis. E ele acusa a equipe diplomática do Irã de falta de confiança e de não manter sua posição. Em outro trecho, ele diz que Aragashi, ministro das Relações Exteriores, age de forma independente e que suas opiniões não refletem os princípios e as políticas centrais do regime, tratando-as como pessoais. Ele também sugere que isso reflete uma agenda paralela, desalinhada com o líder supremo Mojtaba Khamenei. Aliás, pessoal, só para lembrar a todos, caso vocês não estejam prestando atenção, o líder supremo do Irã ainda não fez nenhuma declaração pública em vídeo ou áudio. Ninguém sabe se ele está vivo, em coma ou morto. Ele é como o gato de Schrödinger. Só saberemos se está morto ou vivo ao abrir a caixa. Mas isso cria uma situação em que todo mundo acha que aquilo em que acredita é a opinião que o líder supremo tem. Então todo mundo diz, olha, o que eu estou dizendo está certo, porque é isso que o líder supremo está dizendo. Aí o outro lado no Irã basicamente diz a mesma coisa. Ei, estou certo porque é o que o líder supremo pensa. Isso parece receita para o caos. Mas é o que ocorre quando seu líder supremo é só um boneco de papelão. Enquanto essa guerra civil vai ganhando força, a repressão dentro do Irã continua acontecendo todos os dias. Sei que parece que repito a mesma coisa todo dia, mas isso realmente acontece todos os dias. Estão prendendo e executando mais pessoas e a internet ainda não voltou. Só ontem, a unidade de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana disse que prendeu mais 127 pessoas em 3 províncias por acusações relacionadas à segurança. A declaração afirmou que os detidos participaram de tumultos nas ruas em preparação para uma ação militar inimiga. E só para lembrar, já se passaram 50 dias desde que o Irã foi desconectado da internet global. 92 milhões de pessoas no Irã não conseguem se comunicar com o mundo, mostrando que o regime teme seu próprio povo mais do que a qualquer outra pessoa. Isso também é visível ao observarmos as ruas iranianas. Eis a situação em Teherã, postos de controle armados por toda parte. O único objetivo é impedir um levante iraniano. Pessoas com metralhadoras em jipe circulam. Então, o povo iraniano, as pessoas comuns, sabem que não tem esperança. Se eles forem para a rua, serão massacrados. Isso não é blefe, porque vimos o que o regime fez em janeiro. Eles mataram dezenas de milhares do próprio povo apenas para manter o poder. E é por isso que o povo iraniano tem medo. Agora, o cessar-fogo está chegando ao fim muito rapidamente. O acordo de cessar-fogo vai expirar na terça-feira, e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, porque agora parece que as negociações que estavam acontecendo nos bastidores podem ficar em segundo plano, por causa do que está acontecendo dentro do Irã.
Isso também significa que, após o fim do cessar-fogo, os Estados Unidos podem ter que decidir se o prorrogam unilateralmente ou começam a lançar bombas. Veja o que o presidente Trump disse ontem à noite. Ouça! Se não houver acordo até quarta, quando o cessar-fogo acaba, você vai prorrogá-lo ou retomar os ataques? Talvez eu não prorrogue, mas o bloqueio vai continuar. Mas talvez eu não prorrogue. Então vocês têm um bloqueio e, infelizmente, teremos que lançar bombas de novo. Muito obrigado. Acho que isso vai acontecer. Queremos os OVNIs, senhor presidente.